E nesse vídeo eu vou falar sobre a relação de Yorite e Kokushibo aos deuses do Sol, da Lua e do Mar, além dos significados dos seus nomes e também sobre as suas espadas. Minasan yokoso, Cynthia desu. Bem-vindos ao canal Jeito Japa. Quem acompanha o anime Kimetsu no Yaiba Demon Slayer sabe que Yorite é o pilar supremo. Ele tem muitas ligações com a deusa Amaterasu, a deusa do Sol. Para entender melhor, precisamos conhecer a história primeiro. Na lenda que eu contei no primeiro vídeo sobre a mitologia em Kimetsu no Yaiba, eu parei quando Izanagi fechou a entrada do submundo com uma rocha gigantesca. Quem não viu, assiste lá porque eu não vou repetir a história de novo. Naquele vídeo eu conto a mitologia por trás de Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke e também sobre Ubuyashiki Kagaya e Kibutsu de Muzan. Bom, na continuação daquela história naquele vídeo, depois que Izanagi voltou do submundo e quase foi morto, ele foi se purificar, pois estava com seu corpo poluído pela batalha, e começou a se lavar com água. E dessa purificação nasce do olho esquerdo a deusa do Sol, Amaterasu Omikami. Do olho direito nasce Tsukuyomi, o deus da lua, e do nariz nasce Susanoo, o deus dos mares. Os três filhos de Izanagi são conhecidos como os três filhos preciosos. Entre eles, Amaterasu, pelo seu brilho e poder superior aos 8 milhões de deuses do céu, é ordenada por Izanagi que governe Takamagahara, o mundo dos deuses. Tsukuyomi no Mikoto deveria governar a noite e Susanoo governaria os mares. Depois disso, a história entre Amaterasu e Tsukuyomi, no livro Kojiki, que é o livro mais antigo do Japão, não tem continuidade. Ele vai governar o mundo noturno e a história segue falando mais sobre Amaterasu e Susanoo. Mas no Nihon Shoki, outro livro das mitologias japonesas antigas, conta que, a pedido de Amaterasu, Tsukuyomi vá se encontrar com o deus que protege os alimentos, o Kemochi. E, nesse encontro, esse deus oferece comida soltando de sua própria boca, insultando Tsukuyomi, e ele o mata com a sua espada. Amaterasu se irrita com a atitude de Tsukuyomi e acabam brigando, fazendo com que Tsukuyomi e Amaterasu vivam afastados. E segundo essa lenda, o Sol e a Lua se separaram para sempre, nunca mais podendo ver o brilho dos dois juntos. E dessa lenda já deu para perceber a semelhança entre Yorite e Amaterasu. Amaterasu é a deusa do Sol, é a top dos tops. Ela está acima de todos os deuses. Da mesma forma, Yorite é superior a todos os outros pilares. Seu talento extraordinário se apresenta desde muito novo, para quem lê o mangá, sabe. E Yorite é o criador da respiração do Sol, a primeira, a inicial, e que dela deriva todas as outras respirações. E as ligações de Yorite com a deusa Amaterasu foram transmitidos a ele por sua mãe. Há uma cena no mangá em que aparece a mãe de Yorite rezando diante de um altar, e nele há um espelho redondo. No Shintoísmo, o espelho é a representação da deusa Amaterasu, porque ele aparece em outras ocasiões na lenda, porque reflete o brilho do Sol. E nos brincos de Yorite também há o desenho do Sol, que foi passado da mãe de Yorite a ele como um talismã, no desejo de que, pelo poder de Amaterasu, ele pudesse ouvir, já que até os 7 anos de idade, Yorite não falava e foi tomado como surdo. Na mitologia, Amaterasu era a filha predileta de Izanagi, e Yorite era o filho predileto de sua mãe, embora o pai dele o rejeitasse como filho, porque ele nasceu depois de Michikatsu, que era o nome de Kokushibo antes de se tornar um demônio, e o irmão gêmeo de Yorite. E antigamente os gêmeos não eram bem vistos, porque podiam causar disputas pela posição de herdeiro da família. E a mãe dele, quem sempre o protegeu, escolheu o nome de Yorite, que são a junção de dois kanjis. E pelo fato dela ser uma pessoa muito religiosa, dá um sentido especial. O kanji en significa laços, elos, conexões. Um ensinamento budista fala sobre o Dharma, a lei da origem independente ou 12 causas, e é um dos ensinamentos fundamentais que Buda pregou pela primeira vez aos seus discípulos após a iluminação. Ele percebeu que os fenômenos deste mundo são resultado de uma inter-relação de causas e condições. Tudo é feito de conexões. E o kanji ichi, de Yori-ichi, significa o único, o primeiro, o início. O nome dele reflete o desejo de sua mãe de que ele valorize as relações acima de tudo,
colocar as relações em primeiro lugar, o que tem muito a ver com Yoruichi, tanto no significado geral do nome, como no significado individual de cada kanji, pois ele mesmo depois de muitos anos ainda era o primeiro e único pilar mais forte. Ele foi quem nasceu com a marca e ensinou a respiração aos pilares, e todos os pilares que se aproximassem dele posteriormente desenvolveriam a marca. Criavam uma ligação pelo simples fato de lutar lado a lado com ele, sem contar a ligação entre ele e Muzan. Ele literalmente causou um trauma tão grande em Muzan que isso se transmite até pelas células dele para as luas superiores, que têm visões de Yoruichi mesmo não conhecendo pessoalmente o pilar do sol. E o sobrenome é muito louco, porque Yoruichi e Michikatsu, os dois têm o mesmo sobrenome, mas cada um dá um sentido diferente. Um é bom e o outro ruim. Sugi-kuni. Sugi significa sucessão, dar continuidade, passar para frente. Kuni significa país, nação, terra natal. Esse sobrenome ganha um sentido bom com Yoruichi, que através dos seus laços, elos que ele construiu e valorizou acima de tudo, foi possível passar suas técnicas para frente e dar continuidade ao seu propósito maior. Essa cena fica clara no mangá quando Yoruichi passa seus brincos e ensina suas técnicas de respiração aos ancestrais de Tanjiro, que promete passar adiante pelas próximas gerações, tanto os brincos como ensinar e valorizar a técnica da respiração do sol, que posteriormente se tornam a técnica de Tanjiro, para proteger sua irmã e lutar contra os demônios. Itsugi-kuni Michikatsu, o irmão mais velho de Yoruichi, deu um sentido negativo ao sobrenome. Para entender melhor, vamos analisar o significado do nome dele primeiro. Michikatsu. O primeiro kanji se lê Iwao, que significa grande rocha, e Katsu significa vencer. O nome dele foi dado pelo pai no desejo de que ele vencesse sempre, como uma grande rocha que permanece intacta, imponente e inabalável por muito tempo. No entanto, ele não era tão bom quanto seu irmão Yoruichi, que lhe causou uma frustração sem fim a ponto de se tornar o demônio Kokushibo, que significa peste negra, sim, a doença, que foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, resultando na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia. Nesse caso, assim como a pandemia que se alastra, Kokushibo se transformou em um demônio pelo único desejo de vencer, mesmo custando a vida de muitos. Enquanto Yoruichi valorizou seu elo com as pessoas e a vida, Michikatsu valorizou o seu desejo de vencer, mesmo custando a vida de muitos. O mesmo sobrenome, porém caminhos completamente diferentes. E o mesmo kanji Ichi, do nome de Yoruichi, que significa o único, o primeiro, aparece na marca do olho de Kokushibo. Enquanto Yoruichi foi o pilar número 1, Kokushibo se tornou o demônio número 1. Assim como na lenda escrita no Nihon Shoki, Amaterasu e Tsukuyomi se separaram para sempre. E quem gosta de histórias de samurais já deve ter ouvido que a espada é a alma do samurai que a carrega. O nome da espada de Kokushibo, Kyokoku Kamusari, aparece nas cenas do arco do Castelo Infinito, em que ele luta com Himejima, Muichiro e os irmãos Shinazugawa. A espada dele pode se regenerar e tomar várias formas, é feita do próprio corpo de Kokushibo, tanto que outras lâminas saem do corpo dele, e o nome da espada revela a alma de Kokushibo. Para entender melhor, vamos ver o significado de cada kanji. O primeiro kanji, Kyo, significa falsidade, despreparo. Koku significa chorar em voz alta, lamentar. Kami significa Deus, mas no Japão pode ser uma pessoa acima dos normais, quando você tem talentos superiores, especiais. Sa significa se afastar de um lugar, deixar para trás. Quando vemos os dois primeiros kanjis, podemos interpretar que ele chora, lamenta pelo seu despreparo em comparação ao seu irmão Yoruichi. E os dois últimos formam a palavra Kamusaru, que aparece no livro Kojiki e tem o significado de matar um deus. E quando pensamos em qual deus Kokushibo gostaria de matar, não dá para imaginar ninguém além de Yoruichi, o irmão com talentos inalcançáveis. Pode-se dizer que o significado completo do nome da espada de Kokushibo significaria que ele lamenta seu despreparo e anseia matar o deus, pois, matando esse deus, poderia dar um sentido de superá-lo. Mas não é apenas Kokushibo que tem uma espada especial. A espada que saiu do boneco de Yoruichi, que aparece no arco da Vila dos Ferreiros,
tem ligação com a mitologia de Amaterasu também. A espada Kusanagi, segundo as lendas japonesas, é um dos 3 tesouros sagrados, que são um espelho, um magatama, que é uma joia em forma de vírgula, e uma espada. A espada Kusanagi, que aparece na lenda de Susanoo, o deus dos mares, que por causa de suas travessuras foi expulso do mundo dos deuses e desceu à terra. Na terra, ele viu um casal de idosos com a filha chorando e ele foi ver o que estava acontecendo. O casal disse que estavam tristes por causa de um monstro chamado Yamata no Orochi, que diz que todos os anos aparece e devora uma de suas filhas, e restava apenas uma de 8 filhas, e era novamente a época em que o monstro apareceria. Susanoo, ao ver a moça, se apaixonou e disse que se os idosos dessem a mão da filha em casamento, ele derrotaria o monstro Yamata no Orochi. Mas Susanoo sabia que, mesmo sendo um deus, precisaria de um plano para vencer o monstro, que era uma serpente gigantesca de 8 cabeças. Ele levantou uma barreira e abriu 8 passagens entre as barreiras e ordenou que preparassem 8 barris do saquê mais forte que tivessem e posicionou um barril em cada uma das passagens. E quando o monstro apareceu, sem saber que era uma armadilha, foi atraído pelos barris de saquê e cada uma das cabeças se serviu de um barril, bebendo até cair. E enquanto estava embriagado, Susanoo acabou com um monstro, cortando-o com a sua espada. E quando Susanoo cortou a cauda do monstro, a espada Kusanagi apareceu de dentro dele. E posteriormente, Susanoo a ofereceu a Amaterasu, e essa se torna a última dos 3 tesouros sagrados. E a espada que sai do boneco de Yoriichi representa essa espada sagrada. Sem contar a semelhança de que, se contarmos todos os membros do boneco, 6 braços e 2 pernas, se assemelharia às 8 cabeças do monstro Yamata no Orochi. E quando Susanoo cortou a cauda do monstro, a espada aparece. Tanjiro, quando corta a cabeça do boneco de Yoriichi, é surpreendido pela espada que estava dentro do boneco. Essa espada Kusanagi é a mesma espada que foi usada por Yamato Takeru, que eu contei a história no vídeo anterior, e acredita-se que essa espada tenha poderes divinos, pois enquanto Yamato Takeru possuía a espada, ele ganhou todas as batalhas. E quando ele deixou a espada pela primeira vez, não só perdeu a batalha, mas a própria vida. E esse foi o segundo vídeo sobre a mitologia em Kimetsu no Yaiba e a triste história dos irmãos Tsugikuni. Mas uma coisa que era realidade no período Sengoku, que foi a era em que eles nasceram, a traição entre membros da mesma família era normal, como irmão matando irmão, mães matando filhos, filhos matando pais, quando envolvia posições de poder. Só bate uma tristeza que o Deus da Lua tenha inspirado um personagem maligno, porque, como eu mencionei antes, no livro da mitologia japonesa Kojiki, Tsukuyomi não tem presença na história. Ele nasce, vai governar o mundo noturno, como Izanagi ordenou, e depois a lenda segue com a história das brigas entre Amaterasu e o outro irmão rebelde, Susanoo. Em nenhum momento no Kojiki é mencionada uma rivalidade entre Tsukuyomi e Amaterasu. A autora pode ter se inspirado numa frase do Kojiki que compara a lua ao sol, em que diz que o brilho da lua só perdia para o brilho do sol, e talvez por isso colocou o desejo de vencer em Michikatsu. Só a autora sabe. E é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de curtir, porque vocês não têm ideia de quanto eu estudo para trazer esse conteúdo todo mastigadinho para vocês. Comentem, compartilhem, se inscrevam, acionem o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo for ao ar. Saigo made goran itadaki arigatou gozaimashita. Jikai mo mite kudasai. Mata ne. Bye bye.